Vamos aqui então, né? Já deixei aqui o nosso primeiro videozinho separado. Deixa eu vir aqui, fechar isso aqui. E ó, um dos vídeos que nós vamos assistir, deixa só eu tirar aqui a Lucina dançando. Vai ser um vídeo que me chamou atenção durante a semana. Aí eu pensei assim, eu acho que dá pra gente falar algumas coisas aqui na live, então eu não vou assistir e eu resolvi trazer aqui hoje. E o vídeo é do canal da... deixa eu ver aqui. Bia Chinin. E o título do vídeo é A História de uma Garota Trans Atormentada pela Sociedade. Pelo que eu vi na thumbnail, parece ser uma história de um anime ou coisa do tipo. Não sei, ou um desenho, sei lá. Ou pode ser uma história que ela mesma criou, né? Não sei. Novamente, não assisti, quero assistir com vocês. E aqui a gente vai dar pitaco. Obviamente, aqui tá tendo uma reunião de palpiteiro, não somos especialistas em porra nenhuma e a gente só quer conversar sobre o vídeo. Então, dito tudo isso, vambora. Project Sekai. Mesmo que você não reconheça por nome, se você for um cronicamente online igual eu tenho certeza que você já ouviu falar desse jogo pelo menos uma vez na vida. Ou por causa da Emotori, que virou um meme muito famoso no TikTok ano passado, ou por causa desse post do Twitter que pegou incríveis 27 milhões de views e virou o post mais curtido do Twitter inteiro de Project Sekai. Inclusive, o assunto principal do vídeo de hoje é sobre a menina dessa imagem. Mas segura um pouquinho aí, porque antes eu vou dar um contexto do que é Project Sekai pra quem tá perdido e não tá entendendo nada. Então, pelo que eu tô vendo aqui, é um anime. É um animezinho, Nossa, mas aqui não dá pra ler nada, hein, minha filha? Project Sekai, Colorful Stage... Sei lá, eu acho que... Assim, eu não conheço, tá? Alguém aí conhece? Alguém do chat conhece isso? Porque eu não sei, nunca ouvi falar disso. Igual da jornalista, Blue, salve avatar da fala de atenção e de hiperatividade. Tudo tranquilo? E aí, Blue, meu querido, como é que você tá? Você tá bom? Porque eu tô bom. Eu sou especialista em destruir o canon. Ô, louco. Choques Misura, olha, o Blue chegou exatamente. Já ouvi falar, aqui esse Project Sekai é chamado de Hatsune Miku, Colorful Stage. Já ouvi falar, mas só através desse vídeo. Ah. Mas assim, é realmente parecido com Hatsune Miku ou não? Eu tô dando uma viajada, porque... Ah, é jogo? Achei que era anime só. Bom, um jogo pode ter um anime, derp. Eu tô fazendo um trabalho na pressa, resumi 28 aulas de português pra amanhã. Puta que pariu, mas você tinha mais tempo pra fazer, não tinha? Aí você deu uma panguada, hein, meu querido Blue. É uma especialidade que você ganha quando escreve fanfic. Temos bastante fanfiqueiros aqui na minha comunidade, cara. Temos a Chokes, temos o Lúcius... o Gabe, vamos considerar o Gabe também como fanfiqueiro da comunidade, né? Porque ele fez uma fanfic minha com o Craven. E a nossa moderadora, a Yuna, também é fanfiqueira. Eu tô fudido, cara. Qualquer piso aqui fora do meu quadrado eu tô fudido. Alguém vai fazer uma fanfic minha. Tem jogo, pelo que eu saiba. O Project Sekai foi publicado pela SEGA, pelo que eu fui pesquisar. Nossa, eu nem fazia ideia, cara. É que assim, às vezes tem uns projetos que a SEGA tá envolvida que eu fico tipo, como é que é isso? Eu nem sabia que isso era da SEGA, tá ligado? Porque assim, vamos ser bem sinceros, SEGA, normalmente quando você fala na SEGA, empresa de jogos, SEGA, você pensa o quê? Em Sonic. Tá bom, tem Yakuza, Persona, Hatsune Miku, Alex Kidd, blá 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 blá. Mas a primeira coisa que vem na cabeça é Sonic. Aí quando você vê que tem umas coisas mó nada a ver, que tinha relação com a SEGA, ou que é da SEGA, você fica tipo, caralho. Tem sim, um dia te pego e pego o Craven. Que isso, Lúcio? Calma! Essa frase saiu meio estranha. Muito estranha, eu diria. E detalhe, tá, tudo isso aqui vai pro corte, não vou cortar nada não. Vai ter essa frase sua aí. Ô, louco. Blue, eu não consegui fazer sábado por aqueles negócios que eu te contei no server, mas consigo fazer rapidão, tem o meu jeito. Cara, é o jeito. Você tem que fazer isso agora. Peraí, Choque, já completou a FIC? Luquita merece quase todas as categorias de fanfics do mundo, mas por que eu? Tem tanta gente pra vocês fazer fanfic, por que eu? Vocês querem me enfiar em cada fanfic, gente? Sekai é um jogo de ritmo da Hatsune Miku, que contém É um jogo da Hatsune Miku. modo história sobre 5 grupos musicais que possuem, através de um arquivo, acesso a um mundo alternativo chamado Sekai.
Cada grupo possui o seu próprio Sekai. Esse mundo é gerado através dos sentimentos dos integrantes de cada grupo e é habitado pelos Vocaloids, cantores virtuais que ajudam os personagens a superarem seus problemas e seguirem seus sonhos. Basicamente, VTubers. Pelo que eu tô entendendo é isso. Tipo, tem o mundo das pessoas normais, né? Que... Enfim. E tem o mundo dos Vocaloids, que são os VTubers. Tá, entendi. Isso eu entendi. O jogo no total possui 20 personagens originais, é muito personagem e lore, mas nesse vídeo eu vou focar em contar apenas sobre a história da Mizuki Akiyama, uma das personagens mais amadas e populares do jogo, por conta do seu carisma e por uma coisa que chama a atenção de todo mundo. Ela é uma garota trans, com uma história que geralmente representa muito bem as vivências de uma pessoa da comunidade. E hoje a gente vai mergulhar nessa história que é marcada por diversos momentos de desespero e angústia, por conta do preconceito que as pessoas trans sofrem na sociedade, mas que também é repleta de momentos alegres, emocionantes e de aceitação. Então, eu acho que é uma história interessante de se falar sobre. Eu acho que vai ser legal. Eu acho que vai ser legal de contar, porque, tipo assim, eu espero que vocês não fiquem tipo, ai, gente, pesou o clima. Não, eu acho que, às vezes é bom a gente conversar de assuntos um pouquinho mais sérios, mas eu acho que, pra ela fazer a introdução assim, não tá, tipo... Nossa, com cara fechada, pra baixo, pá, os caralhos. Então, acho que dá pra tirar muita coisa boa da história da personagem. Não sei, eu tô fazendo aqui um chute. Isso aqui é só uma suposição. É apenas isso, gente. Eu não conheço nada, então pra mim tá sendo tudo novidade aqui. Exatamente, quando faremos uma fanfic onde o Luquito vai pro mundo de Dragon Ball Z... Meu Deus. Tu é o único com 2 grandes motivos. Obrigado. Lúcius, quando que faremos a fanfic onde o Luquita sai na mão contra todo mundo de One Piece? No primeiro Almirante eu morro. É só isso. Quando teremos fanfic do Luquita sofrendo todo tipo de clichê romântico? Mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Choques? Eu sei. Pra quem tá vendo o corte, não vai fazer sentido. Mas a live está sendo feita na semana dos Dia dos Namorados. Então acho que é por isso que a Choques, assim, ela tá querendo criar histórias, só que ela tá com preguiça de desenvolver personagem, então ela vai jogar eu nas histórias de romance dela. Me dê isso aí, Choques. Falando nisso, eu acho que vocês também... Vocês gostam de anime de romance, né? Pelo que eu tô percebendo andar da carruagem aqui no meu chat, vocês gostam de anime de romance, né? Então, se vocês gostarem, acho que eu posso pesquisar alguma coisinha e trazer aqui pras lives também, pra gente ver. Lógico, não anime, porque senão eu vou perder o canal pro copyright, mas... Falar algumas coisas, eu curto, eu não. Anime de romance é legalzinho. Tem alguns que são... tipo Nagatoro, que é uma merda. Mas tem outros que são legaisinhos. Tem outros que... Só que você tem que assistir sabendo que, tipo, não vai rolar as coisas rápido. Quando eu digo rolar, tipo, sei lá, um encontro, um beijo que seja. Não tô falando de coito. Entendeu? Tô falando das coisas mais simples. Mas você tendo ciência disso aí, vendo algumas outras coisinhas lá e cá, você sabe separar bem as coisas. Blue, até agora meu favorito é das 100 namoradas, muito engraçado. Lúcius, eu gosto de dorama e novela mesmo. Rico, eu curto especialmente Kaguya-sama e os das 100 namoradas. 10 temporadas pra pegar na mão. Tem obra que exagera um pouco nisso. Mas é a vida, né? É a vida. Mas assim, também tem outras obras que também acabam estendendo bem as coisas artificialmente. Ou então repetindo sempre a mesma fórmula, sabe? Tipo, Fairy Tail, sabe? Basicamente todas as lutas se vencem no poder da amizade. Enfim, isso aí é só um exemplo. Mas antes da gente ir pro vídeo, eu queria falar um pouco sobre o nosso Eita, minha querida, desculpa, tá? Eu vou ter que mutar aqui o vídeo, eu vou colocar alguma coisinha aqui, porque eu não sou patrocinado. Eu vou deixar rolando pra não ferrar tua retenção, tá? Mas desculpa novamente. Então, é isso. Vamos deixar a Lucina aqui dançando. Eu tô vendo aqui o vídeo, né? Então, isso, desmuta mesmo. Eu vou deixar aqui a parte do negócio passando aqui, né? O patrocinador. E, novamente, eu não vou pular porque isso vai ferrar a retenção dela. Então, assim, como eu sei como isso afeta pra caramba o canal, eu não vou ser cuzão de fazer isso. Só não vou deixar a propaganda tocando porque eu não sou patrocinado pelo bagulho. E é isso. Enquanto isso, vou dar uma olhada aqui no chat. Por que você não pula só propaganda? Porque eu fodo a retenção dela se eu fizer isso. Isso é, além de ser antiético. Então, assim, se eu simplesmente só pulo propaganda, eu ferro.
Assim como também, né, se alguém, por exemplo, se eu fosse patrocinado em qualquer um dos dois canais e a pessoa pulasse a propaganda do meu vídeo, isso ia foder minha retenção também. Tá, eu acho que tá acabando aqui. Tá, ainda não, ainda não. Beleza, acabou. Vamos voltar aqui. E o mouse não tá querendo funcionar, é isso mesmo? Ah, tá, agora tá. Vambora. Ah, que ótimo. Enfim, oi, meu nome é Bia e agora sim, vamos começar. Desde criança, a Mizuki sempre demonstrou ter um interesse especial por coisas consideradas femininas pela sociedade. E sempre que alguém a questiona do motivo disso, ela sempre dá a mesma resposta. É constatado na história que a Mizuki, no geral, tem uma família muito apoiadora. Seus pais tratam ela com muito carinho e a sua irmã mais velha, chamada Yuki... Pera aí que veio uma legendinha aí. Não? É constatado na história que a Mizuki, no geral, tem uma família muito apoiadora. Seus pais tratam ela com muito naquela época, minha irmã, minha mãe e meu pai me aceitaram, mesmo eu tendo fugido. Ah, tá, é isso que tava escrito. carinho, e a sua irmã mais velha, chamada Yuki, sempre a apoia e a incentiva a usar as coisas que ela gosta. E a primeira vez que a Mizuki utilizou uma roupa feminina na vida foi quando a Yuki, que é uma fashionista também, costurou uma roupa pra ela usar na escola. Só que chegando lá, logo de cara, alguns alunos começaram a questionar o porquê da Mizuki estar usando aquela roupa. Afinal, uma pessoa que nasceu como um garoto vestir esse tipo de coisa é algo que, infelizmente, a maioria das pessoas vão estranhar à primeira vista. Aí nós iríamos entrar em questões um pouco mais complexas e iríamos deixar o react um pouco chato, mas vamos resumir tudo em estereótipos, é isso. Porque eu não... Enfim, é um pouco mais complicado de falar. Eu não sei se vocês conheceram uma pessoa que passou por alguma situação assim, né? Porque assim, às vezes a gente conhece uma pessoa trans e tudo mais, a pessoa já transicionou, já se aceitou... E os carambas, mas eu não lembro de ter conhecido alguém no processo da transição, sabe? Tipo... como é que eu dizer assim? Nas primeiras etapas, vamos assim dizer. Eu acho que eu tô falando de um jeito meio porco, mas eu acho que todo mundo tá entendendo o que eu tô falando, eu espero. Se vocês não estiverem entendendo o que eu tô falando, por favor, me avisa, porque eu não sei como é que eu falo isso, gente. Me ajuda, por favor. Enquanto isso aqui eu vou lendo o que vocês estão falando. A gente iria matar o Luquita e o Kraven de cringe. Rico, seria maravilhoso. Eu quero ver o mundo arder e a reação do Luquita também. Meu Deus. Rei Raposa. Mas 90% das famílias dos trans não apoiam até expulso de casa. Sim, isso aí acontece... Oh, obrigado, Moto. Sua opinião foi muito importante aqui. Isso acontece até mesmo com o pessoal que... Com as pessoas que são gays ou lésbicas. Vamos usar esse termo. Que quando eles se revelam pro pai e pra mãe, a primeira coisa que eles fazem é tirar da casa, sabe? Como se, sei lá, como se não servisse pra estar ali. Isso é muito comum. Essa estranheza por volta da Mizuki a chateou muito. Isso fez ela se questionar o que tinha tão de estranho nela usar essas roupas. Que mal isso faz? Por que as pessoas se incomodam tanto? E por conta disso, a Mizuki passou... Chokes, eu ainda converso com a pessoa e apoio sempre. Ah, que bom, Chokes. É porque, assim, pra mim é que, assim, eu só conheci pessoas depois que já se aceitaram, né? Mas, porra, se pra alguém que já que é homossexual, vamos assim dizer, já é difícil já, as pessoas já olham torto assim e tudo mais, já é uma pressão do caralho na cabeça da pessoa. Imagina quando a pessoa é trans. Tipo, além de ter toda a questão particular, vamos assim dizer, acredito eu, o que eu tô falando aqui é um chute, tá? Eu tô falando isso porque eu não sou trans, então tudo que eu tô falando aqui é um chute, beleza? Então eu acho que deve ter toda a questão particular, de tipo de pensamento, pá, que não sei o quê. Você cresceu aprendendo a agir de uma forma e do nada você descobre que você acaba se conhecendo e vendo que não era bem isso que você queria, você se sente mais confortável com outro comportamento, usando outras roupas, fazendo outras coisas, enfim. Deve ser um turbilhão de coisa na cabeça, cara. Acredito eu. Craven, me matar de cringe? Vai ser difícil. Lúcius, eu não posso passar por transição hormonal estético porque minha família não me aceita. Então só fiz transição social mesmo. Eita, meus amigos ficaram comigo durante a transição, me apoiaram bastante e se acostumaram bem rápido. Fico feliz até.
pelo menos você tem os seus amigos, né? E assim, aí quando... É que assim, é meio complicado dar conselho porque eu tenho medo de incentivar a pessoa a fazer merda. Mas... Sei lá, quando você morar sozinho, quando você tá na sua própria, na sua casa, aluguel, que seja, aí eu acho que você vai, sei lá, você pode se sentir mais à vontade de ser do gênero que tu quer. Acredito eu. Mas novamente, sei lá, pense bem e tal, né? Não vai seguindo meus conselhos à cega, porque, novamente, eu não sou trans, então posso estar dando conselho errado. Rico, sim, nós vamos fazer você Yes for Cringe, tenho certeza. Chokes, está desafiando a sua comunidade? Meu Deus. Detalhe, que quem ameaçou foi a Chokes, né? A Chokes tá fazendo essa pergunta. Eu acho que eu teria um pouquinho de medo. O fundamental inteiro sendo uma pessoa muito isolada e excluída do seu convívio social. Onde quer que ela passava, as pessoas olhavam feio pra ela, se questionavam por que ela não pode ser normal, e tudo isso fez com que a Mizuki se tornasse uma pessoa muito séria e fechada fora de casa. Durante essa época, a única amizade que ela teve foi com o Rui Kamishiro, outro personagem que também era visto como alguém estranho por sua personalidade muito caótica e hiperativa. E os dois, por serem muito parecidos e se entenderem, sempre se encontravam no terraço da escola e faziam companhia um pro outro. Mas pelo Rui ser um ano mais velho que a Mizuki, quando ela passou pro nono ano e ele pro primeiro ano do ensino médio, os dois acabaram se afastando, por conta dos horários de aula deles terem se tornado muito distintos. E, de novo, a Mizuki ficou sozinha. Ela não tinha nenhum lugar fora de casa pra ser ela mesma. É que um dia, enquanto a Mizuki olhava suas redes sociais, ela acabou encontrando um vídeo com uma thumbnail totalmente preta. Por curiosidade, ela clica no vídeo e descobre que aquilo se tratava de uma música composta por um usuário chamado Kei. E olhando o perfil dessa pessoa, a Mizuki descobre que a Kei é uma artista musical anônima que compõe músicas com uma vibe mais triste, porém acolhedora, o que acaba mexendo com a Mizuki, ainda mais que ela tava passando por um momento difícil. Com isso, a Mizuki tem a ideia de fazer um videoclipe pra primeira música que ela ouviu, já que o vídeo original da música é essa uma tela preta, e um dos hobbies principais dela na época era produzir e editar vídeos. E com muita motivação, a Mizuki passa a madrugada inteira editando o clipe com o desenho que ela achou na internet, e ela entra em contato com a artista do desenho pedindo permissão para que o vídeo possa ser postado. O que a artista permite, ela até fica muito feliz com isso. Um tempo depois, o vídeo acaba chegando até a Kei, que convida a Mizuki, a artista, para produzir os clipes das futuras músicas. E foi assim que o grupo Nightcord, às 25 horas, foi formado, sendo os membros a Kanajiro Saiki, que é a Kei e é a compositora do grupo, a Ena Shinonome, que é a artista, a Mafuyo Sarina, a letrista que entrou no grupo um pouco antes da Ena e da Mizuki, e obviamente a Mizuki, que é... Eu achei que ia entrar, aquele amigo dela também ia entrar. Eu juro que eu achei, porque, bom, eu acho que tava meio claro que, tipo, os destaques da história, tirando a Mizuki, aquele outro mano que eu já esqueci meu nome, desculpa, que eu já esqueci meu nome é foda, que eu já esqueci o nome do mano, então desculpe, gente, eu tô prestando atenção no vídeo, mas eu esqueci o nome do mano, porque nome japonês eu tenho dificuldade pra gravar, mas eu achei que ele também ia entrar, porque, tipo assim, ele tem uma vibe de ser o destaque do local, sabe? Tipo, quando tem um protagonista lá num canto e um monte de pessoa normal. Aí tem tipo, onde que tá o protagonista? Eu acho que foi até um anime de Beyblade que teve isso. Eu não lembro. Vocês lembram? Deixa eu ver se eu consigo achar o meme. Quer ver? Vamos ver aqui se eu consigo. Vamos botar a Lucina aqui por enquanto. Ache o protagonista meme. Aqui. Cadê? Esse meme aqui que eu tô falando. Porra, vai abrir o Pinterest. Ah, não. Consegui. Aqui. Desse meme que eu tô falando. Tô pensando em jogar, mesmo que eu seja horrível em jogo de ritmo. É tipo assim. Eu não sei se eu ia pegar pra jogar, porque... Tô um pouquinho sem saco pra jogo de ritmo, vou ser bem sincero. Tô jogando outros jogos no momento também. Tipo, eu tô pra fechar a história do primeiro Injustice. Que sim, eu tô gostando pra caramba do jogo. Eu vejo muitas pessoas criticarem o Injustice, mas, pô, é um jogo da hora, pô. Peguei na nuvem, tava numa promoção de R$12. Então, se você estiver vendo esse corte aí, eu não tenho a menor ideia de quanto que tá agora. Misura é igual nome russo, às vezes nome russo é difícil de gravar. Cara, o único nome russo que eu conheço é... Conheço é foda, né? Que eu gravei foi Zangief, foi isso. Mais nada. Não, tem Zangief e Cossack, do Dr. Cossack de Mega Man 4. Só, não lembro mais de nada. Ah, não, tem a Kalinka também de Mega Man 4. Olha o lado bom, abriu o Pinterest, não o iPhone.
Mas peraí. Tipo assim, a gente tem esse... Como é que é mesmo o nome, cara? Puta, não é efeito Mandela. Sabe quando você fala tanta coisa, vê tanta gente repetindo a mesma coisa de um lugar e meio que acaba virando uma verdade? Ai, cara. Porra, fugiu o nome. Porque é o seguinte, o iPhone, né? Tava com uma época aí, até pouco tempo, de ter uns meme torto. Tipo, não é meme de humor ácido, é meme realmente, sabe? Criminoso, tá ligado? Que paneleiro usaria. Pelo menos essa era a fama que tava tendo. Hoje em dia eu não sei nem se ainda existe o iPhone. Então, raposa, essa palavra vai foder meu canal. Toma cuidado com as palavras. Eu acho que o protagonista é o Míope de verde ali. Ah, eu também chuto. Também chuto. Eu acho que sim também. Deixa só eu... Deixa eu só ativar aqui o negócio. Enquanto isso aqui, vamos deixar o vídeo tocando? A editora dos vídeos clipes. E a nível de curiosidade, o nome do grupo é esse porque Nightcord é o nome do programa que elas usam pra fazer call. Inclusive, o layout e o nome desse negócio são bem parecidos a uma outra coisinha aí que eu conheço. E 25 porque as quatro sempre se reúnem às 1 da manhã pra produzir música. De começo, as quatro não tinham muita proximidade. Elas se juntavam mais pra produzir juntas mesmo. Mas com o tempo, elas foram percebendo que todas ali se uniram pelo mesmo motivo. Todas estavam sofrendo de alguma forma. A Kanade, porque o pai dela tá no hospital. A Mafuyu, pela pressão de sempre ser uma garota perfeita em tudo, e a Ena por sentir que as suas artes não são valorizadas. É por isso que as músicas da Kanade têm um tom mais triste, e é por isso que todas gostavam tanto das músicas da Kanade. As três se sentiram acolhidas de alguma forma. E por causa dos sentimentos da Mafuyu, que eram os mais intensos entre elas, um Sekai acabou sendo formado, o que acabou virando o ponto de encontro principal das quatro, e desde então elas se tornaram melhores amigas e um porto seguro mais pras outras. E foi durante essa época também que a Mizuki voltou a falar com o Rui e fez amizade com a An, a sua colega de classe. Só que tem um porém. Todas da Nightcord sabiam dos problemas que cada uma tinha, exceto os da Mizuki. A Mizuki nunca revelou o fato dela ser uma garota trans, pelo medo das coisas mudarem entre elas. A Mizuki sabia que elas não a rejeitariam, afinal, as três... Mas ainda assim, acaba criando um negócio muito complexo, né? Uma situação meio complexa pra ela. Porque, tipo assim, como ela já tá acostumada com o medo de poder falar quem ela realmente é, tipo assim... Tem aquele receio, tipo, eu gosto muito desse grupo, eu gosto do pessoal, eu gosto de todo mundo aqui, né? Mas e se eu falar quem eu realmente sou? Será que eles vão continuar a querer andar comigo? Vão querer ser meus amigos? Aquela coisa toda? Sabe? É um pouquinho mais complexo, entende? Não existe servidor brasileiro. Hã? Servidor brasileiro do quê? São pessoas muito gentis, mas e se ela acabar por ser um incômodo? E se as pessoas começarem a olhar feio pra elas, por elas andarem com uma pessoa estranha, e consequentemente elas começarem a se incomodar com a presença da Mizuki? Era exatamente isso que a Mizuki pensava. Achava que toda essa alegria de finalmente ter conseguido um novo ciclo de amizades não ia durar pra sempre. Porém, a Ena, que é a pessoa mais próxima da Mizuki, já que ela também gosta muito de moda, acabou percebendo em um passeio entre as quatro que a Mizuki parecia mais triste do que o normal. Ela até chegou a questionar se tinha acontecido alguma coisa, o que a Mizuki responde que não e que tava tudo bem. Mas a Ena sabe que não tá tudo bem. Definitivamente alguma coisa tava estranha. Alguns meses se passam, e em um dia comum, a Nightcord estava voltando pra casa juntas, depois de comemorar o lançamento de uma música numa lanchonete. E no meio do caminho, as quatro se deparam com o Vivid Bad Squad, o grupo que a An faz parte. Os dois grupos começam a conversar sobre o que cada um deles estava fazendo antes desse encontro, e a Mizuki introduz a Nightcord inteira pra An, já que antes disso, ela nunca tinha as conhecido. E quando cada um iria se separar e ir para suas próprias casas, a Ana acaba fazendo uma pergunta pra An. Shiraishi-san って水木のクラスメートなんだよね。 E eu sei que a Ena não fez isso na maldade, tipo, dá pra ver que ela é amiga, é paz, caralho. Só que isso ia dar um gatilhozinho, né? Que tipo assim, aí ela vai lembrar da época de escola, que tipo assim, que ela era mais na dela, que ninguém falava tanto com ela, e o cacete é quatro, nossa, véi. Assim, mas novamente, a mina não fez na maldade. Vamos ser justos aqui com a nossa mana Ena. Mano, a Ena é foda. Vamos ser justos com a Ena, tá? Ela não fez na maldade.
だったら、学校での水木がどんな感じか教えてくれない？ A Mizuki logo de cara ficou muito assustada, porque, como as duas estudam na mesma escola, a Ann sabia do segredo dela. E a Mizuki temia que ela pudesse falar algo sobre o assunto sem querer. Mas no final acabou ficando tudo bem. A Ann só... Peraí que o Lúcio falou uma coisa. Ser amigo de pessoas novas sempre me dá uma ansiedade... peraí. Ser amigo de pessoas novas sempre me dá uma ansiedade quando não falo sobre ser trans. Raramente falo, especialmente se não for um grupo LGBT ou inteiramente LGBT. É que é complicado. Porque, tipo assim, a pessoa às vezes reage de forma estranha. Tipo, olha pra você com outro jeito, fica puto, não sei te descrever. É que assim, pra mim é a coisa mais normal do mundo. Então, tipo assim, tá, só não seja cuzão, só não seja filho da puta comigo. Só esse é meu único requisito. Não seja filho da puta comigo. Então, tipo assim, sei lá, se você é trans, se você não é, tipo... Assim, não vai mudar meu dia, entendeu? O meu único requisito é, não seja um arrombado. É apenas isso. Ela comentou sobre o fato da Mizuki estar sempre no pé dos professores, porque ela mata muita aula, e que mesmo com isso, ela consegue tirar notas muito altas. Inclusive, guardem na mente de vocês essa informação dela matar a aula, porque por incrível que pareça, isso vai ser muito importante pra história. E depois de toda essa conversa, todas se separaram pra seguir em direção às suas casas. Ao chegar em casa, a Mizuki começou novamente a pensar no que poderia acontecer se a Netcard soubesse da verdade. Mesmo acreditando que elas aceitariam, a Mizuki não conseguia se acalmar. Ela sabia que em algum momento, elas deveriam O nome disso é ansiedade. não saber disso. Aquilo fazia parte de quem ela era. E esconder isso estava deixando ela cada vez pior. Mas ela simplesmente não conseguia revelar nada. O medo era grande demais. Foi a partir desse momento que a Mizuki começou a disfarçar cada vez mais as suas emoções e a sentir um medo crescente do futuro. じゃあ、おやすみ。大丈夫。今日もバッチリ。ちゃんと楽しかったよね。 Alguns dias depois, a convite da Mizuki, a Ena vai com ela a uma loja que estava oferecendo teste de jogos de realidade virtual. Lúcio, no meu caso, geralmente quando eu tô em grupos não LGBT ou bem ambíguos sobre, eu atraio gente fetiche... Eita... Eu acho que é foda, mas o que dá pra você fazer no momento, Lúcio, é dar um chega pra lá. Tipo, se a pessoa vier com uns papos tortos pra cima do você, dá um chega pra lá, entendeu? Tipo, sai, eu não quero falar disso, eu não sou um pedaço de carne, filha da puta. É isso que dá pra fazer. E no começo, tava tudo bem. As duas estavam se divertindo bastante. Mas em um momento, a Ena foi rapidamente ao banheiro e ao voltar, ela viu a Mizuki com um olhar completamente vazio. A Ena imediatamente pergunta se a Mizuki tava bem, e a Mizuki responde apenas que ela tava com... Misura, Luquita, vou ter que sair da live porque minha internet tá bem ruim. Beleza, Misura, nos vemos na próxima. Quando você é homem trans ou um transmasque, você atrai dois tipos de doido. Os chasers, os trans doidos, os turfs. Aprendi a lidar com o tempo, mas é irritante demais. O que é chasers e turfs? O que é isso? Chasers eu acho que é stalking. Eu acho que é isso. Ou eu tô errado? E turfs, o que é isso? Porque eu acho que você vai conseguir explicar melhor do que se eu fosse fazer uma pesquisa aqui no Google. É isso que eu tô perguntando. Se alguém além do Lúcio sabe, por favor, deixa aqui no chat, porque eu não faço a menor ideia do que isso significa. Então eu tô aprendendo palavras novas hoje. com sono. E a Ana rebate falando que definitivamente alguma coisa tava sim errada. Ela também falou que se havia algo incomodando a Mizuki, ela precisava falar o que era. E que ela sempre estaria ali pra ouvir e ajudar no que fosse possível. Mas a Mizuki responde com o mesmo olhar vazio que não havia nada incomodando ela e que ela não tinha nada pra dizer. Essa resposta deixou a Ana muito assustada, já que ela nunca tinha visto falar de uma maneira tão séria. E quando a Mizuki percebeu o que ela havia dito, ela admite que não tá tão bem quanto imaginava e que por isso ela iria pra casa. E logo em seguida, a Mizuki sai correndo dali. もう帰るね。ちょっと水木。 Em casa, a Mizuki acaba tendo uma crise de ansiedade. Ela se sentia muito culpada por ter preocupado a sua amiga. Enquanto isso, a Ena tava muito indignada, se perguntando por que a Mizuki não quer falar nada. Era óbvio que alguma coisa estava errado. Ela tava guardando algo pra si. A Ena decide então que vai tentar novamente descobrir o que tá acontecendo. No entanto, ao pedir um conselho pra Meiko, que é uma das habitantes do Sekai, a Meiko fala que às vezes pressionar pode acabar piorando as coisas. E no dia seguinte, a Ena vai até a escola da Mizuki e as duas conversam no terraço. A Ena diz que se a Mizuki não estiver
estiver pronta pra contar o que tá incomodando ela, tá tudo bem. Ela vai estar disposta a esperar o tempo que for necessário, até que a Mizuki se sinta mais confortável pra se abrir. E essas palavras tocam profundamente a Mizuki. Por um momento, ela pensa que talvez esteja tudo bem contar tudo pra Ena, que talvez as coisas não mudem pra pior como ela temia. Mizuki? Nesse instante, a Mizuki se lembra das pessoas que a chamavam de estranha. Ela promete pra Ena que um dia ela vai contar o que tá acontecendo, mas que agora ela não tá pronta pra isso. A Ena então vai embora pra sua aula que tava prestes a começar, já que ela estuda no turno da noite. E a Mizuki acaba se sentindo muito mal por fazer essa promessa, porque ela não consegue se imaginar cumprindo ela. Talvez ela nunca conte qual é o seu segredo. Essa promessa foi uma mentira. Tá, agora... Caraca. Peraí, Lúcio, Chasers são uma galera fetichização e persegue pessoas trans com objetivo de luquitagens. TERFs são feministas radicais que excluem mulheres trans e as infantilizam pessoas trans que nasceram com luquitinha. Elas geralmente tratam pessoas trans que não possuem cravenzinho como ovelhas perdidas ou consumidas pelo ou ou são bem cunzonas também. Caraca! Não sabia desses grupos aí até agora. Tá, os Chasers era meio óbvio, né? Porque, bom, Chaser. Então, era um pouquinho mais óbvio de saber que não era uma coisa boa. Agora, TERFs, caralho, não sabia disso não. Pra mim isso daí é real novidade. Spawn, cheguei. E aí, Spawn, meu querido, como é que você tá? Você tá bom? Eu tô bom. Pra vocês entenderem o que vai acontecer daqui pra frente, eu teria que dar um breve contexto da história da Mafuyu. A Mafuyu é uma garota que sempre é muito admirada pelas pessoas. Ela é gentil, atenciosa, boa nos esportes, sua tirada tá boa, e ela também é o orgulho da família. Por conta disso, a Mafuyu carrega consigo uma pressão enorme de sempre manter essa imagem. Sem contar que muitas vezes quando ela comete algum erro, a mãe dela castiga de alguma forma, desde fazer chantagem emocional, até jogar o celular dela no aquário porque o celular supostamente tava contribuindo para as notas da Mafuyu Meu Deus, mamãe narcisista. diminuírem. É aquela clássica mãe que quando vê o filho sofrendo de alguma coisa, ela fala: ah, mas também você ficou o dia inteiro nesse celular? Só que a Mafuyu nunca teve coragem de contar pra sua mãe que isso deixa ela muito mal. E nesse quesito, a Mafuyu sempre se identificou um pouco com a Mafuyu, já que as duas escondem uma coisa das pessoas que elas amam. Então, quando depois de muito tempo, a Mafuyu finalmente tomou a coragem de contar pros seus pais o que incomodava ela por todos esses anos, isso acabou incentivando a Mizuki a finalmente contar o seu segredo depois de mais de um ano! Durante esse arco da Mafuyu, mais de um ano se passou desde a conversa entre a Ena e a Mizuki no terraço da escola. Mas dessa vez, mesmo que ela ainda esteja com muito medo, a Mizuki realmente quer revelar o seu segredo. E ela planeja fazer isso no final do festival da escola dela. Pera aí que vocês falaram alguma coisa. Lucius, sabe a J.K. Rowling? Ela é uma TERF. Ah... O que eu perdi, que porra precisa de contexto. Nós estamos aqui assistindo um videozinho que fala sobre um jogo, né? Um jogo basicamente de Vocaloids e uma das personagens é uma mulher trans, uma garota trans. E aí tá contando as dificuldades dela e pipipi, popopó. Craven, por exemplo, a J.K. Rowling é TERF pra caralho. Ah, é que eu não conhecia esse termo TERF, pra mim é novo. Entendeu? Porque pra mim só tinha só o termo transf, que eu não vou completar a palavra. Pra mim só existia só isso. O TERF pra mim, sei lá, eu nem vou dizer assim, eu achava tal coisa, não. Foi esquisito o suficiente, o termo era esquisito o suficiente pra me chamar atenção, sabe? É isso. Que tava chegando. Ah, e eu também esqueci de mencionar que as duas elas estudam na mesma escola, mas em turnos diferentes. Detalhe importante. Durante os preparativos do festival, a Mizuki conta pro Rui que ela quer revelar o seu segredo para suas amigas, mas que ela tem medo de como as coisas podem mudar depois disso. E o Rui responde com um sorriso que ele deseja tudo de bom pra Mizuki e que o coração dela seja protegido. E então, na noite daquele mesmo dia, a Mizuki envia uma mensagem pra Ena, perguntando se no final do festival elas podem conversar sobre o seu segredo. Quando o dia finalmente chega, todas da Night Court vão juntas aproveitar
aproveitar o festival? De começo, a Mizuki tava bem nervosa pra chegada do final do festival. Ela não conseguia parar de pensar nisso. Mas a presença das suas amigas e as atratividades do festival acaba ajudando ela a deixar isso de lado por um momento. E aí elas fazem compras nas barracas, assistem uma peça de teatro, vão pra uma sala de puzzles, entre outras coisas. E quando o festival chega ao fim e a Kanade e a Mafuyu vão embora, a Mizuki pergunta pra Ena se elas podem conversar, que a Ena responde com um sorriso que sim, elas podem. Durante o caminho, o coração da Mizuki começa a bater cada vez mais forte. É como se a qualquer momento ela poderia começar a vomitar, mas... Coitada, cara. dessa vez, ela tá determinada a seguir em frente. Ela não vai mais fugir. だけど、もう、逃げない。 Com a intenção de deixar o momento mais calmo e deixar a Mizuki em si mais calma, a Ena começa a falar sobre como esse cenário de fim de festival poderia ser utilizado no MV da Nightcord. E elas têm uma breve conversa sobre isso, o que deixa a Mizuki muito feliz. Ela sabe que a intenção da Ena é deixar ela menos nervosa. É justamente por essa gentileza que a Mizuki tá com medo. Ela decide que vai pensar positivo e acreditar que vai ficar tudo bem. Ela vai falar sobre seu segredo e... Akiyama-san! Uma colega de classe da Mizuki pede sua ajuda pra procurar a enfermeira da escola, já que um aluno havia tropeçado e se machucado. A Mizuki então pede pra que a Ena siga em frente, enquanto ela busca a enfermeira. E a Ena até se oferece pra ajudar, mas a Mizuki diz que tá tudo bem e que de qualquer forma a Ena não saberia reconhecer o rosto da enfermeira. Com isso, a Mizuki sai correndo com sua colega pra procurar ela, enquanto a Ena segue em direção ao terraço. E chegando lá, ela começa a pensar sobre como a Mizuki parecia nervosa o dia inteiro, e que ela não sabe como a conversa vai ser, mas... E o pior é que isso daí é uma merda, né? Porque, tipo assim, a Mizuki, ela tá com medo de falar pra Ena sobre o fato dela ser uma mulher trans. E a Ena, ela pode acabar pensando que, tipo assim, porra, eu sou uma péssima amiga. Ela não se sente confortável pra falar sobre mim. Sobre mim, não. Pra falar comigo. Entendeu? Tipo assim, eu tô vendo que ela tá nervosa, tô vendo que ela quer falar alguma coisa, só que alguma coisa prende. Eu acho que ela não confia em mim. É que assim, eu tô levando aqui em consideração uma interpretação extremamente egoísta, tá? Pode ser que não seja isso. Pode ser que tenha acontecido outras coisas. Eu não sei. Então, é isso. É só meu chute. Mas ela tá muito feliz pela Mizuki ter tomado a iniciativa de contar o seu segredo. Independente do que venha a seguir, a Ena quer aceitar a Mizuki. E nesse momento, ela ouve o som da porta se abrindo. Mizuki! お、ここなら誰もいないんじゃね？ラッキー！高野菜だるいし、ここでサボるか。 Não era a Mizuki que havia chegado, e sim 3 alunos. Ao perceber isso, a Ena pensa em avisar a Mizuki que elas não poderão conversar ali, elas vão ter que trocar de lugar. Mas antes que ela pudesse sair dali, os 3 notam a presença dela. Eles então perguntam se ela é a garota que tava andando com a Mizuki agora há pouco, o que a Ena responde que sim. E então, um dos alunos faz uma pergunta pra brincar com a Ena. 君も男だったりする感じ？ Puta que pariu. Eu acho que ela descobriu do pior jeito possível. Os 3 ficam chocados percebendo que a Ena não sabe da verdade. E é aí que ela acaba se tocando que isso que eles falaram era o segredo da Mizuki. E nessa hora, eles escutam de novo o som da porta se abrindo. Minha reação genuína foi puta que pariu. Não, tipo assim, é isso. Essa foi minha reação genuína. Tipo... Tá que pariu, né, cara?
Ayana começa a correr atrás da Mizuki, gritando pra que ela pare, mas a Mizuki continua correndo sem olhar pra trás. Até que em um ponto, ela acaba se cansando e a Ayana consegue segurar ela pela mão. A Mizuki pede desculpa, dizendo que ela deveria ter falado antes, e pergunta se aquilo surpreendeu a Ayana. Por um momento, a Ayana fica sem palavras, e quando a Ayana ia tentar dizer algo, a Mizuki fala que ela entende, que ela sabe que a Ayana não sentiu mais nada além de choque. A Ayana de novo tenta falar alguma coisa, mas a Mizuki começa a chorar, dizendo que não importa o que aconteça, a Ayana sempre vai ser alguém gentil. A Kanade, a Mafuyo, todo mundo vai agir como se nada tivesse acontecido, como se tivesse tudo bem, mas a Mizuki admite que ela não consegue sentir nada além de ódio por toda essa gentileza. A Mizuki pede desculpa por não ter conseguido dizer nada pra Ayana até então, e em seguida ela sai correndo de novo. E depois disso, a Mizuki simplesmente desaparece. Um tempo se passa e a Kanade, a Mafuyo e a Ena estavam trabalhando na próxima música da Night Court como de costume. E é dito pela Kanade que a Mizuki havia enviado uma mensagem avisando que ela teria que dar um tempo da Night Court. Ou seja, ninguém além da Ena sabe o verdadeiro motivo da Mizuki ter sumido. E a Ena não quer falar sobre o que aconteceu. Afinal, ela não quer entrar em detalhes sobre o segredo da Mizuki, porque isso é algo que tem que ser contado pela própria Mizuki. Depois do incidente do festival, a Ena chegou a enviar várias mensagens pra Mizuki, mas nenhuma delas sequer foram visualizadas. E a Ena até tenta entrar em contato com a Mizuki através dos outros amigos dela, como o irmão dela, que é o Akito, e a An. Mas o Akito informa a Ena de que a Mizuki nunca mais foi pra escola, e a An comenta que a Mizuki havia sim entrado em contato com ela por mensagem, mas que foi pra avisar que ela ficaria um tempo sem ir pra escola porque ela não tava afim de assistir aula. Lembra quando eu falei que a Mizuki matava muita aula? Então, ninguém estranhou o sumiço dela justamente por isso. Caralho! Todo mundo achou que ela Já tinha o rolê dela ter ansiedade, pá, e os caralho, né? Por conta da situação, né? Aquele lance todo. Puta, mano. E o pior é que a mina tinha planejado tudo, do jeitinho que ia falar e tudo mais, né? Eu acho que no máximo ia ser só aquela ansiedadezinha só antes de falar. Puta que pariu. só tava matando aula como de costume, mas a Ena sabe muito bem que esse não é o caso. Logo depois que a Ena termina de conversar com a An, o Rui a encontra, e percebendo que ela tava desanimada, e já sabendo que a Mizuki planejava contar o seu segredo pra ela, o Rui a convida pra ir até o terraço pra que os dois possam conversar. Lá, a Ena comenta que desde o festival cultural, a Mizuki nunca mais apareceu. Ela confessa ter medo de que a Mizuki simplesmente desapareça pra sempre, e por isso que de alguma forma, ela quer entrar em contato com ela diretamente pra evitar que o pior aconteça. O Rui, como forma de encorajar a Ena a seguir com esse objetivo, responde contando uma história sobre como ele superou a sua época de solidão. Ele conta que naquela época, tudo que ele mais queria era ficar sozinho, e ele até se irritava quando alguém tentava o tirar dessa solidão. Mas, no fim, foi exatamente isso que o ajudou a perceber que ele não precisava enfrentar tudo sozinho, o que se tornou o motivo pelo qual hoje em dia ele é feliz e não se sente mais solitário. E talvez seja exatamente isso que a Mizuki precise também, de um empurrãozinho pra perceber que ela não tá e nunca vai estar sozinha. Essas palavras acabam incentivando a Ena a se esforçar mais ainda pra ir atrás da Mizuki e tirar ela dessa solidão. E alguns dias depois, quando a Mafuyo questiona se a Ena sabe de mais alguma coisa sobre o sumiço da Mizuki, ela acaba pedindo a ajuda de todo mundo pra ir atrás dela, mas sem dar detalhes sobre o segredo. E assim, todas começam a procurar pela Mizuki em lugares que ela costumava ir frequentemente. Putz, cara. Porque assim, imagina também como é que deve estar a cabeça da Ena, né? Que, tipo assim, ela sabe do segredo, só que ela simplesmente ela não pode contar o segredo. Porque senão ela vai, sei lá, eu acho que ela pode pensar que, eu vou trair a minha amiga se eu fizer isso. Porque assim, eu não sei vocês, que estão aí acompanhando a live, né? Então agora, um momentinho de prestar atenção no que eu tô falando. Mas já aconteceu alguma situação onde, não nesse nível, mas algum amigo ou amiga contou alguma coisa pra você, ou você já sabia de alguma coisa e tinha que se fazer de sonso, ou até mesmo não falar pra não ferrar outra pessoa? Não sei se vocês já passaram por isso, né? É uma coisa até comum, eu diria. Então acredito que vocês devem ter passado. Sim, é. Então, cara. Assim, cara, eu tô prestando atenção aqui no vídeo, mas ao mesmo tempo aqui eu tô matutando. Aí eu quero que vocês me dão um feedbackzinho aqui pra ver se eu não tô biruta. Porque assim, cara, imagina... Assim, eu não sei como é que vai terminar essa história. Eu espero que não termine de uma forma horrível. Mas... E se aconteceu pior com a mina? Eu acredito que não, porque não parece ser um jogo pesado. Parece ser um jogo mais fofinho.
Mas sei lá, imagina se alguma coisa acontece com a mina. Não digo nem de morrer, né? Eu digo de, sei lá, é atropelada. Ela foge, sai correndo, é atropelada e é isso. Continua viva, mas passou por um acidente. A cabeça da Ana vai pro caralho. Que tipo assim, ela vai acabar se culpando também. O tempo todo. Se eu não guardo o segredo direito. O tempo todo. Se eu não guardo o segredo direito, eu literalmente perco minha OAB. Aí você tem um pinto, Kraven. Aí eu não tenho. Aí eu não tenho como eu discutir, Kraven. Caralho, minha internet tá horrível. Parando direto, deve ser algum. Ô, louco. Sério? Tem mais alguém tendo problema aqui com a live? Ou. Porque você não foi o primeiro que falou que tá tendo problemas. Vocês estão tendo algum problema com a live? A live tá travando também? Porque o Mizura já comentou e agora o Spawn. Então, se alguém tiver tendo problemas de conexão, se a minha live estiver travando, qualquer coisa do tipo, por favor, me avisem, porque eu não tô tendo esse feedback. Que pra mim tá tudo normal. Eu não. Craven, Chokes, vocês estão tendo problemas? Só tive uns problemas no começo da live, mais nada. Eita! Só falta a roxinha aqui, tá de servidor ruim, sei lá, alguma coisa do tipo. Eita, Lelê. Pera aí. Só no comecinho. Eita. Então é. Então tá. Mas, mesmo depois de tantos dias de procura, nenhuma delas conseguiu achar um sinal da Mizuki. O que muito provavelmente estava acontecendo é que ela ficava trancada em casa o dia todo. Não adiantava elas irem até a casa dela porque ninguém sabia onde ela morava. Então e agora? Não adianta a Ana nem mais ninguém mandar uma mensagem, porque é bem provável que ela ignore e nem queira sair de casa. Então o que diabos elas poderiam fazer? Foi no meio desse desespero que a Mafuyu tem uma ideia. Durante os dias que ela estava procurando pela Mizuki, a Mafuyu acabou interagindo com o Toya, um colega de classe da Mizuki, e ele mencionou que as aulas de recuperação estavam se aproximando. E considerando que há um tempo atrás, a Mizuki havia comentado com elas que ela ia ter que ir pra essas aulas, senão ela ia reprovar de ano, era bem provável que a Mizuki aparecesse na escola nesse período, já que com certeza ela não iria querer reprovar e preocupar sua família. Com isso, a Ana agradece a Mafuyu e diz que vai perguntar pros professores a data dessas aulas. E é nesse momento que é revelado pra nós, os telespectadores, a perspectiva da Mizuki. Durante todo esse tempo, ela de fato ficou trancada em casa enquanto assistia anime como um passatempo e distração. E dá pra perceber como a saúde mental dela não tá nada legal, já que constantemente ela tinha pensamentos suicidas. E quando o período das aulas de recuperação chega, ela realmente sai de casa pra ir pra escola. Só que no meio do caminho, ela acaba ficando com medo. O que ela faria se as pessoas questionassem o sumiço dela? E se a Ana estiver lá? E por isso, a Mizuki acaba decidindo que o melhor a se fazer agora é só desistir de ir pra escola. No caminho... Caraca. Eu achava que esse jogo, que no caso o negócio de tema de Vocaloid, passa, essas coisas, eu achava que ia ser algo mais trama de adolescente, sabe? Não algo necessariamente maduro e tal. Mas por incrível que pareça, pelo menos segundo o que a nossa querida amiga, que eu esqueci o nome, Bia Chinin tá falando, né? Parece... Oh, porra, deixa eu minimizar aqui sem querer. Parece que é uma história um pouco mais madura, né? Porque vamos deixar uma coisa bem clara, né? Vamos deixar uma coisa aqui bem clara. Que pra uma história ser madura, ela não precisa ter necessariamente cenas de coito ou cenas de violência explícita. Não. Às vezes você tratar de temas mais complicados, como agora que a gente tá vendo aqui, a depressão, a questão da ansiedade também, a questão da insegurança da personagem. Pelo menos ao que eu tô vendo aqui, eu preciso que vocês falem aí pra ver se eu não tô biruta, parece que é tratado de uma forma madura. Talvez não seja a melhor forma, mas pelo menos não é tratado de qualquer jeito, sabe? Pelo menos eu consigo ter a percepção de que a Mizuki seria uma pessoa da vida real, sabe? Tipo, consigo imaginar alguém passando por tramas parecidos. Aí eu não sei, o que vocês acham? Chokes, não precisa ter sangue ultra realista. É, aquele meme do Sonic.exe. No caminho pra casa, a Mizuki acaba encontrando uma loja de roupas que estava com produtos novos. E isso deixa ela bem surpresa porque normalmente ela estaria muito animada com esse lançamento. Mas, de qualquer forma, ela fica muito feliz vendo uma das coisas que ela mais ama, que, como eu disse no começo, são coisas fofas.
A Ena sabia muito bem que a Mizuki adorava acompanhar o lançamento desse tipo de produto, então ela já imaginava que se a Mizuki não fosse pra escola, ela poderia estar lá. Por conta disso, foi combinado que enquanto a Kanade e a Mafuyu ficariam na escola esperando pela Mizuki, a Ena iria até a loja. A Mizuki então tira a mão da Ena do seu braço, ela sai correndo e a Ena vai atrás dela. A Mizuki começa a se perguntar o que ela deveria fazer. Ela não consegue olhar pra cara da Ena. Ela não quer falar com a Ena. A Ena, correndo atrás da Mizuki, grita pedindo pra que ela escute. E relembrando de todos os momentos que elas passaram juntas, a Mizuki decide parar de fugir e aceita que talvez o melhor seja de fato as duas conversarem. Mas, mesmo assim, no fundo ela sente que ela não quer isso. Ela tá com muito medo. Então, a Ena alcança a Mizuki, segura o braço dela e começa a falar que, durante o tempo em que elas não se viam, ela pensou muito no que dizer quando elas finalmente se encontrassem. A Ena sempre pensava que no incidente do festival, se ela tivesse agido de forma diferente, nada disso estaria acontecendo. E, chorando, ela diz que é por ainda querer ser amiga da Mizuki que ela queria ter tomado a decisão certa naquele momento. A Mizuki responde, dizendo que não acha que haja alguma vantagem nelas continuarem sendo amigas. E a Ena grita que não é sobre isso que ela quer falar. E sim que, independente do que aconteça, ela quer continuar sendo amiga da Mizuki, e que se ela fizer algo que machuque ela, a Ena quer fazer o seu máximo pra nunca repetir esse erro. A Mizuki alerta que a Ena vai passar por muitos, mas muitos problemas se elas continuarem juntas. As pessoas vão olhar estranho pra Ena quando elas estiverem juntas, vão falar mal delas pelas costas, e por isso, a Mizuki sempre vai ter uma insegurança se tá tudo bem mesmo elas continuarem sendo amigas. E a Ena responde que não se importa nem um pouco com o que vai acontecer com ela. Isso tudo não seria nada comparado a perder a Mizuki. Ela não acha que a Mizuki deva decidir sozinha se elas devem continuar sendo amigas. Mesmo sabendo do segredo agora, os sentimentos da Ena não mudaram. A Mizuki sempre será a Mizuki, e a Ena chega até a questionar se a Mizuki não a vê como uma amiga, assim como ela a vê. A Mizuki começa a chorar ainda mais e pergunta se realmente tá tudo bem elas continuarem juntas. Ela sabe que com certeza vai haver mais momentos em que ela vai ficar com medo, mas mesmo assim, ela também quer acreditar que tá tudo bem ficar ao lado da Ena. Ela não queria ter se sentido culpada todo esse tempo. A Ena diz que não se trata de estar tudo bem ou não. A própria Mizuki tem que decidir se ela quer continuar sendo amiga dela. E depois de pensar por alguns segundos, a Mizuki fala que ela quer continuar com a Ena, que mesmo que ela cause problemas, ela gostaria que as duas ficassem juntas. E assim... じゃあ一緒にいようよ水木ニーゴのみんなも待ってるよおかえり水木ごめんね。心配かけちゃって。もう、大丈夫なの。おかげさまでね。本当に、ありがとう。それで、みんなに、話したいことがあるんだ。ずっと、言わなきゃって思ってたことと、言いたいこと。E agora você deve estar se perguntando, Bia, o que acontece depois disso? Como a Nightcord reage? Então, meio que a história do evento mais recente da Mizuki acaba com esse cliffhanger mesmo. Porém, a cena completa da Mizuki revelando o segredo pode ser vista na história secundária do card da Kanade. E resumindo o que aconteceu, como já era de se esperar, todo mundo ali aceitou muito de boa. A Kanade segura a mão da Mizuki e fala que a Mizuki sempre vai ser a Mizuki, não importa as circunstâncias. A Mafuyu fala que ela conta com a presença da Mizuki de volta daqui pra frente. E a Ena fica tipo, ah, viu só? Eu falei que ia ficar tudo bem. Muito bonitinho, muito fofinho. E essa foi a história completa da Mizuki. Yippee! Na real, pode ser que aconteça mais coisas no futuro. A lore do jogo ainda tá em andamento. Mas eu acredito que a parte mais importante... Ah, achei que era... tá. Não, achei que era um negócio mais antigo. Tá, não antigo, tipo, 20 anos atrás, mas... Eu não achava que era coisa nova.
importante da história da Mizuki já passou. Daqui pra frente eu acho que o jogo vai focar bem mais nas outras personagens do que na própria Mizuki. Mas qualquer coisa, se vocês gostarem desse vídeo, eu posso fazer outros vídeos falando da história dos outros personagens de Bird Sekai. O jogo no total possui 20 personagens originais, então é muita história. E se no futuro acontecer alguma coisa muito importante na lore da Mizuki, eu posso fazer outro vídeo pra atualizar vocês. Outro detalhe muito importante que eu queria esclarecer é que se você já conhecia a lore da Mizuki, talvez você tenha percebido que eu alterei a ordem de algumas cenas e excluí outras, mas eu fiz isso porque Bird Sekai no geral tem uma história muito extensa. Essa da Mizuki, por exemplo, tem mais de 10 horas de duração, Puta que pariu, 10 horas. contando todas as histórias, então eu tentei adaptar o roteiro desse vídeo de uma forma que ficasse legal de assistir e não ficasse tão longo que nem é no jogo. Mas eu acho que é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Eu quero agradecer aos Biashiminions porque eles apoiam muito. Bom vídeo, bom vídeo. A gente conseguimos falar aqui algumas coisas, né? A gente tagarelou um pouco mais no começo, também na metade do vídeo. E esse finalzinho eu prestei um pouco mais de atenção, porque eu confesso que eu fiquei genuinamente interessado pela história. eu gostei do jeito que ela produziu o vídeo, a Bia Shinin. Que, cara, se vocês quiserem, tipo assim, se eu achar alguma coisa que seja menos de meia hora, porque pelo que eu tô vendo aqui já tá dando quase 1 hora de react, um vídeo de 22 minutos, eu posso trazer mais vídeos dela aqui pro canal, se vocês quiserem. Que eu vejo que ela também toca nesse tipo de temas mais sensíveis, só que ela não toca do jeito tipo David Hopkins, sabe? Ela tem tato pra falar sobre, pelo que a gente viu aqui. Chox falou o cara que tem um monte de horas em Schoolgirls. Tá, eu tenho 40 horas de jogo, mas acontece, é a vida, e tá tudo bem.